Olá, muito boa noite. Estamos agora iniciando mais uma edição do Arbitalks, um momento de debate, de conversa sobre assuntos atuais do mundo da arbitragem, uma parceria da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp-Fiesp, e a PUC São Paulo, com o apoio da ABARB. E no Arbitalks dessa semana, nós temos discutindo o tema proposto, a doutora Adriana Pucci, conselheira da Câmara CIESP, a árbitra, a doutora Lilian Bertolani, né, secretária-geral adjunta da nossa Câmara, representando a PUC São Paulo, o professor Cláudio Finkelstein, também tem comparecido em todas as edições, e mediando os debates, a doutora Lina Bahia. Meus caros, sejam muito bem-vindos a mais essa edição. Espero que os debates sejam muito proveitosos. Professor Cláudio, por favor. Obrigado, João. De imediato, também em nome da PUC, agradecendo à Fiesp, Ciesp, pela ajuda, pelo apoio que tem dado. Vou passar de imediato a palavra, então, à Lina, que é uma jovem ex-estudante, uma pesquisadora e praticante do direito da arbitragem, para que possa conduzir essas discussões que eu tenho certeza que serão extremamente profícuas sobre as instituições, como funcionam, o que deveria melhorar, como fazer para que isso se reverta em benefício a todos os usuários. Então, mais uma vez, agradeço a todos e passo a palavra à Lina. Obrigada, professor Cláudio. Boa noite a todos, a todas. É uma honra e um prazer estar aqui hoje na terceira edição do Arbitalks, que a gente vai discutir um pouquinho mais da função da Câmara Arbitral, ainda mais ao lado de convidadas tão ilustres, como a doutora Adriana Pucci e a doutora Lilian Bertolani. A ideia dessa terceira edição é fazer de um modo parecido com o que a gente fez na primeira e na segunda, então a gente vai começar com eu vou fazer algumas perguntas para nossas convidadas, para elas responderem, a gente vai guardar um tempinho ali no final para responder as perguntas do público. Então a gente pede para que vocês que tenham alguma dúvida, façam elas nos comentários do post do Facebook, que a gente no final vai ler todos e vai tentar responder na medida do possível e do tempo aí que a gente tiver. Dito isso, então, para começar, vou primeiro endereçar a minha pergunta para a doutora Adriana, para saber do ponto de vista da advogada e da árbitra, qual é a expectativa da atuação de uma instituição arbitral no procedimento. Boa noite a todos. Bueno, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite do professor Cláudio Finkelstein e da Câmara e do grupo de estudantes da ABARB. Agradeço muito o convite para estar aqui. E estou muito contente de poder ter esta possibilidade de debater, de trocar ideias com Lina, com Lilian e com todos os participantes também desta live. A pergunta da Lina é muito interessante porque ¿qué es lo que uno espera, no? En fin, a tua pergunta é ¿qué es lo que uno espera de una cámara, no? De una cámara de arbitraje, una entidad de arbitraje. E a primeira imagem que vem na minha mente é segurança. Eu acho que o que um cliente espera, cliente pensando no advogado, não? Que contrata uma câmara de arbitragem, e também da perspectiva do árbitro, a gente espera segurança. Por quê? Porque, e notadamente, segurança na primeira fase do processo arbitral. Temos um espaço na arbitragem que entre o momento que a parte instaura a arbitragem, até a constituição do tribunal arbitral. Esse período, até termos o tribunal arbitral constituído, é um período de muitas incertezas, e quando a arbitragem é bastante contenciosa, pode gerar muitos problemas que se requer de uma câmara sólida e segura, que dê segurança às partes. Aqui estou pensando, por exemplo, notadamente na nomeação e indicação de árbitros, quando os árbitros são impugnados, ou, por exemplo, quando se requer uma medida cautelar urgente que se queira fazer no âmbito arbitral, são todas, ou, por exemplo, quando a parte pede a
a consolidação de processos arbitrais ou a intimação de terceiros para arbitragem. É decir, são todas situações que se podem suscitar, volto a reiterar, desde a partir do início da instauração da arbitragem até termos o tribunal. Esse período, que pode ser curto ou longo, depende do grau de conflito que existe entre as partes, é muito importante contar com uma câmara pela segurança que dá. Então, eu diria assim, por esse lado, pela segurança. E outro aspecto que é muito importante, mas aí estou falando como árbitro, digamos assim, da perspectiva do árbitro, é o fato de o árbitro não ter que negociar, também é segurança, mas esse fato do árbitro não ter que negociar honorários com as partes, eu acho muito bom e muito sadio para a arbitragem. É decir, o fato de você ter uma instituição arbitral que já tem predeterminado os valores que os árbitros vão ganhar, os honorários dos árbitros, e o fato de o árbitro não ter que negociar com as partes seus honorários, e que as partes depositem os honorários na Câmara, e a Câmara repasse para os árbitros, eu acho fundamental. Mas, nos tempos que correm, acho fundamental manter longe, digamos assim, aos árbitros de toda esta negociação, porque não estou falando do pagamento dos custos da Câmara, porque isso é praxe, não é? O tema é o árbitro, que é a pessoa que vai julgar, o tribunal que vai julgar, e que nas arbitragens ad hoc, por exemplo, ad hoc tem que negociar os seus honorários com as partes. Eu acho assim muito importante e muito salutar contar com câmaras sólidas, onde as partes com honorários já pré-estabelecidos, para que que o árbitro fique um pouco afastado desse processo de estabelecimento dos seus honorários. Obrigada, doutora Adriana. Eu queria agora fazer um paralelo com a perspectiva da Câmara, perguntando à doutora Lilian qual você entende que é o papel da Câmara, assim, qual que é a expectativa da função da Câmara no procedimento. Bom, primeiro eu agradeço o convite por estar participando dessa conversa com vocês. É uma honra, é um prazer estar aqui com a doutora Adriana, a doutora Lina. Bom, a doutora Adriana acho que já falou a palavra-chave daquilo que é o nosso compromisso, né? Trazer segurança, né, confidencialidade, né, e atender à vontade das partes, né? Logo que eu comecei a estudar arbitragem, né, uma coisa que sempre me chama a atenção foi a flexibilidade que é possível no procedimento arbitral. Lógico que quando a WCPC, hoje em dia, a gente tem alguns progressos também no judiciário, né? Mas na arbitragem, né, você tem efetivamente, né, a autonomia das partes imperando ali. Então, desde a escolha da Câmara ou da arbitragem ad hoc, aos árbitros que elas confiam, né? Então, realmente, ali é o império da autonomia da vontade, né? E, ao mesmo tempo que essa flexibilidade é boa, né, e que permite, na verdade, que você ajuste o procedimento, né, para ser realmente tailor-made, né, é nosso dever também trazer a segurança. Então, nesse sentido, você conhecer o regulamento da instituição ao qual você está confiando aquela arbitragem é essencial, né, porque realmente você vai ter a análise, por exemplo, da primeira fase, né, como a doutora Adriana falou. Então, o procedimento arbitral é feito por fases, né? A primeira etapa, que começa com o recebimento do requerimento, né, é interna da Câmara, né? O que a gente vai procurar? A gente vai ver se a cláusula compromissória está correta, se nós fomos os escolhidos efetivamente, se aquela matéria é arbitrável, se aquela matéria, além de ser arbitrável, ela está no escopo da convenção de arbitragem, né? São fatores que a gente analisa logo que recebe, né? Para dar ou não andamento, né? E depois, posteriormente, quando a gente recebe a resposta, muitas vezes também vem matérias falando justamente de que a Câmara pode não ter jurisdição, ou que tem algum requisito de validade ali, que está comprometido, enfim.
Essa análise, né, no nosso caso, ela é feita pelo presidente da Câmara, então cabe a ele, prima facie, resolver esses conflitos, né, esses primeiros conflitos, né. Então, na verdade, é essencial o papel da Câmara para que realmente o desenrolar do procedimento respeite toda a segurança jurídica necessária, mantendo a flexibilidade que as partes esperam para que o processo seja, né, tailor-made, mas que, ao mesmo tempo, a gente dê realmente toda a segurança jurídica e tudo que elas precisam para o bom andamento, assim como para o tribunal arbitral, né? Porque uma vez constituído, instaurado o procedimento, então a gente muitas vezes tem o papel de indicar o árbitro quando as partes não têm um consenso, no caso de árbitro único, por exemplo, né? Então tem algumas decisões que são essenciais e que dependem da Câmara e da regra da Câmara, da instituição que é escolhida. Acho que é isso. Obrigada, Lilian. Um pouco meio que nesse sentido, a gente sabe que cada Câmara Arbitral funciona de um modo diferente, né? Se propõe a funções diferentes, inclusive tendo diferentes graus de ingerência no procedimento. Então, a gente sabe que tem câmaras que têm uma ingerência menor, outras maiores, chegando, inclusive, a palpitar, enfim, na redação da sentença arbitral. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem que deve ser levado em consideração no momento da escolha da Câmara, considerando essas diferenças, né? Por que, por exemplo, escolher uma Câmara com menor ou maior ingerência? E aí, sinta-se à vontade para falar na ordem que preferirem. Fiquem... Eu não sei. Ah, perdão, posso começar, Lilia? Pode, claro. Então, eu não sei se tem maior ou menor ingerência ali, né? Eu acho que, não sei, até as câmaras, ou a Câmara que tem no seu regulamento esta revisão da sentença arbitral, mas não é uma revisão, né, da sentença arbitral, é decir, não tira autonomia dos árbitros. Os árbitros são donos da sua sentença, né? Então, não sei se há tanta ingerência, não sei. Aí também tem que ver experiências na prática, assim, falando em teoria, não é? E falando em teoria e da minha prática, não é? Não sei se tem tanta ingerência. O que sim, na minha prática, tenho observado algumas câmaras, talvez câmaras menores, ou com menor volume de casos, que você não se sente com tanto apoio. É decir, a outra cara da moeda, digamos assim. Você se sente que o processo está um pouco solto, os árbitros não têm tanto apoio, mas eu atribuo isso porque são câmaras menores, porque não tem tanto volume de casos, porque não tem digamos assim, um volume até de recursos, imagino eu, que justifique contratar padrões, estándares, padrões de conduta e de administração de procedimentos, não é? Agora, na minha visão, nas câmaras, porque também temos que distinguir o que são as câmaras internacionais, os serviços que prestam as câmaras internacionais das câmaras domésticas, não é? Tradicionalmente, as câmaras internacionais é como que não prestam serviço de secretaria. É decir, o processo fica mais solto, mas isso tradicionalmente. Eu sempre falo que aqui no Brasil a gente está no paraíso, porque temos um serviço de câmaras fantástico. A gente, quando temos alguma experiência fora, a gente sofre, não é? Porque aqui temos um serviço muito bom de câmaras, é decir, as equipes de managers, do case managers aqui, você, como árbitro, não? Você liga, pede uma informação, na hora te responde o case manager que é responsável pelo caso. Na hora você tem essa informação, na hora te atende no telefone, agora que estamos... Puxa, eu assim, neste período, com as câmaras que estou trabalhando, eu ligava, na hora tinha resposta e rapidamente o case manager responsável pelo caso resolvia aquela pergunta, aquela questão que eu precisava resolver. Então,
Es decir, voltando a decir, una cosa son las cámaras internacionais que, volto a reiterar, é uma tradição que não prestam serviços de secretaria, então um pouco é o tribunal que conduz e os advogados das partes, por exemplo, para implementar as audiências tem que ir atrás um pouco da organização da audiência. Aqui, volto a reiterar, no Brasil, para mim estamos no paraíso, temos um apoio total das câmaras. Agora, eu não vejo que tenha ingerência, em absoluto, muito, não sei a palavra, não me sale a palavra, muito respeitoso do tribunal, me parece muito respeitosa das partes. Agora estou falando como árbitro, gente, muito respeitoso das decisões do tribunal, não, se faz o que se o tribunal pede alguma coisa, senão as câmaras ficam, se não tem iniciativa, não é? Isso estou falando no período que já está constituído o tribunal arbitral, não é? Agora, logicamente, por isso que a Câmara tem que ter, como todo na arbitragem, não? Um timing, não é? O José Emílio Nunes Pinto usou, uns meses atrás, a palavra a cadência, tem que ter uma cadência, se a arbitragem tem um movimento assim, que depende dos momentos, por exemplo, falando da perspectiva da Câmara, uma coisa é a atuação da Câmara no início, não é? Até que se estabiliza o procedimento. Uma vez que está estabilizado, já fica nas mãos do tribunal. Uma vez que está o tribunal, eu não vejo ingerência, não é? Das câmaras. Não tenho visto, pelo menos na minha experiência, não é? Então, tua pergunta era como escolher uma câmara? Desculpe, agora não me... não sei se... A ideia é um pouco... A ideia é um pouco assim, o que se levar em consideração na escolha da Câmara, talvez não tanto pela ingerência, eu digo interferência na condução, mas assim, a gente sabe que cada uma atua de uma forma um pouco diferente. Então, é o que você mencionou, assim, as câmaras internacionais têm menos essa função de secretariado, mas tem essa questão da revisão das sentenças. Então, a gente tem características diferentes para as câmaras. É meio um pouco assim, o que levar em consideração, talvez assim, como escolher qual é a câmara a ser utilizada em um determinado caso. Não, ou seja, ingerência, tem que ter cuidado, porque eu, por lo menos na minha experiência, não vejo que nas câmaras internacionais se faça uma revisão do laudo, gente. Laudo arbitral, arbitral em espanhol, agora estou... Sentença arbitral. Não há uma revisão, a sentença arbitral é proferida pelo tribunal, haverá um controle, mas não vejo que seja uma interferência da Câmara, não é? Por lo menos na minha experiência, talvez, quero deixar em aberto que pode ser que partes ou árbitros possam se queixar de alguma interferência. Agora, aqui no Brasil, eu volto a reiterar, é decir, a gente está no paraíso, porque temos o serviço de câmaras aqui é fantástico, funciona muito bem. E eu não vejo assim interferência. Não é? Agora, me parece que a escolha da Câmara, não sei se passa por essa interferência, me parece que passa por outras coisas, mas podemos falar depois para deixar um pouco a Lilian, a ver qual é a opinião da Lilian sobre isso aqui. Não, concordo com tudo que a doutora Pucci falou. Eu penso assim, que a escolha da Câmara, ela é estratégica para o negócio que você está desenvolvendo, né? Você tem que pensar na reputação da Câmara que você está elegendo. Normalmente os grandes escritórios já têm a experiência, né, de ter tido outros casos, então isso óbvio que influencia a experiência que teve, né, na administração do procedimento, na realização de audiência, no atendimento. Isso é o mais óbvio, né? Agora, por exemplo, falando sobre... não vou usar a palavra ingerência, mas vou usar influência, né? Falando na influência sobre o andamento, né? Existem câmaras, né, que você tem uma lista de árbitros que é fechada, por exemplo. Então, quando você escolhe aquela câmara, você tem que ter a consciência de que você vai optar por aqueles profissionais. São profissionais de mercado, enfim, reconhecidos, claro que tem a chancela, né, da Câmara.
Agora, existem câmaras, como a nossa, por exemplo, que tem maior flexibilidade, né? Então, a gente tem um quadro, esse quadro também tem a nossa chancela, né? Ele passou pela avaliação do nosso conselho superior, mas se as partes quiserem, elas podem indicar um outro profissional de mercado, desde que ela envie o currículo, ele vai ser submetido para o presidente da Câmara, que é o ministro Sidney Sanches, e ele vai validar, então, a atuação daquele profissional, inclusive podendo ser árbitro presidente, por exemplo, né? Então, se dentro de uma estratégia você já tem um profissional que é da sua confiança, que você, né, pretende utilizar, ele não está dentro de um quadro, você vai ter que avaliar isso. Isso é um exemplo, né? Por outro lado, né, por exemplo, nos casos de árbitro de emergência, né, a indicação ela é feita pelos profissionais do quadro, então você tem que ter a segurança de que os profissionais do quadro são capazes e que existem profissionais que vão atuar naquela matéria que você precisa, né? Um outro ponto também são as facilidades, né? Assim, a localização, qual é a distância, lógico que a gente está no mundo virtual agora, enfim, mas, né? Pensar nas facilidades, no serviço proposto, né? Enfim, né? Na atividade secretarial, claro, como é o atendimento, né? Acho que são coisas, estou dizendo coisas bem básicas, mas eu acho que são coisas que têm que ser avaliadas ali no momento em que você vai escolher aquela cláusula, né? É isso. Sim, com certeza. Bom, se a doutora Adriana quer adicionar mais alguma coisa? Então, por exemplo, siguiendo dentro da linha do que estaba falando, do que falaba Lilia, por exemplo, se eu tivesse que escolher uma câmara, primeiro a câmara tem que ter um procedimento, uma segurança, no caso de impugnação de árbitro. Isso é fundamental. Y voy a contar experiencia. Algunos años atrás, en una cámara con menor volumen de arbitraje, aquí doméstica, tive ocasión que me indicaron, se constituyó tribunal arbitral, y después de constituir o tribunal arbitral, una de las partes impugnó un coárbitro. Eu, na época, era a presidente do tribunal arbitral. O regulamento da Cámara no prevía esta composición como prevé en algunas cámaras de criar un pequeño tribunal con miembros de la lista de árbitros de la Cámara para julgar, para determinar si a impugnación es procedente o no procedente. ¿No? O que decía el reglamento decía, como está establecido en la ley de arbitraje, bueno, o árbitro presidente va a julgar. Foi uma situação muito constrangedora, porque você é árbitro presidente, você é indicado pelos coárbitros e eu tinha que julgar sozinha a impugnação feita a um colega, a um coárbitro que me indicou, que me tinha indicado para a posição de presidente. Eu me lembro que à época a gente ficou surpreso, não? Essas coisas que a gente não lê. Mas não há outra forma que se possa resolver a impugnação do árbitro? Não, você tem que... Então, foi tudo bem, até porque o colega coárbitro, um cavalheiro, falou: Adriana, você fique totalmente livre, faça a sua análise. Logicamente, eu tomei a decisão, tinha que tomá-la sozinha na ocasião. Você fez um procedimento para apresentar provas, alegações, fundamentos, você fez tudo. E ficou resolvido, e foi muito bom, não teve problema. Mas com essa explicação eu quero contar para vocês que é muito constrangedor. É decir, o tema de ter um procedimento, que o regulamento preveja um procedimento, seja qual for, que permite que um terceiro imparcial também possa julgar a impugnação dos árbitros, para mim é fundamental. Para mí es fundamental una cámara, es decir, cámaras que no contan con este procedimiento, yo creo que crían una inseguranza muy grande, ¿no? Crían una seguridad muy grande, o si no se tiene ese tipo de procedimiento, tiene que tener una autoridad, no sé, a propia cámara, una autoridad que julgue estas impugnaciones realmente con imparcialidad, con independencia, de forma fundamentada, porque senão você cria, afora criar muita insegurança,
pode alongar muito este período de instauração do tribunal arbitral. Porque depende do grado de conflito, grado de litigiosidade das partes. Se as partes começam a impugnar todos os árbitros que são indicados, se você não tem autoridade externa ao tribunal arbitral que coloque um limite, que possa analisar objetivamente as impugnações, você vai perder muito tempo, dinheiro e se vai desgastar muito, não é? Até a constituição, até a estabilização, digamos assim, do procedimento arbitral. Não? Só fazendo um parênteses, né? Realmente a gente vê que a arte do procedimento arbitral, muitas vezes, né, em ser o tailor-made, né, requer esse binômio, né? Temos que ter a flexibilidade, mas temos que ter a segurança. Não podemos abrir mão da segurança, nunca. Claro. Né? É exatamente isso. Flexibilidade com segurança, sem dúvida. Mas também é o movimento, ou seja, você tem que dar segurança, você tem que manter a flexibilidade, dando segurança, mas no momento certo, né? Porque tem que dar oportunidade às partes a manifestar-se, a apresentarem suas impugnações, assim, apresentarem seu caso, mas tem que haver uma autoridade, digamos assim, externa ao tribunal arbitral, que de forma imparcial e fundamentada, não é? Motivada, possa tomar uma decisão, não é? Sim, muito bom, muito bom ouvir as perspectivas, os dois pontos de vista, enfim. Agora a gente vai passar para a próxima pergunta, que está relacionada com o momento atual que a gente vive um pouco, né? A gente está vivendo a pandemia da Covid-19 e a gente viu que as câmaras arbitrais tiveram que se ajustar a esse momento para que as arbitragens não parassem. Então, a gente viu um aumento dos procedimentos digitais, acho que a maioria, se não todas, tornaram os procedimentos exclusivamente digitais, e um aumento das audiências virtuais, porque tem alguns casos que não podem esperar o momento que a gente vai poder fazer uma audiência presencial. Vocês acham que essa nova tendência digital e isso é uma coisa que veio para ficar? Vocês acham que é uma coisa que vai continuar mesmo pós-pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está aprendendo muito. Este período de pandemia tem sido fantástico. A gente talvez não fique 100% como estamos agora, não é? Mas que a gente vai incorporar. Eu acho que vamos a voltar, quando seja um momento apropriado, seguro, voltaremos às audiências, às reuniões, às audiências físicas, digamos assim, sem dúvida. Agora, mas este trabalho virtual, eu acho que veio para ficar. Por exemplo, antes da pandemia, assinatura de termos de arbitragem, eu já quase não fazia reunião presencial. Se fazia já por Webex, ou por call, por telefone, mas se evitava fazer, não é? A assinatura do termo via presencial. Agora, eu acho que sim, que veio para ficar. A boa notícia da pandemia é que nenhum procedimento arbitral parou, não vi nenhuma câmara parar, todo mundo continuou trabalhando, se fizeram reuniões, audiências, enfim, não vi que parou, ou seja, todo continua andando, se proferiram sentenças, enfim. Não parou o trabalho. E eu acho que, como todo mundo começou a trabalhar muito mais de forma virtual e todo mundo está começando digamos assim, se está familiarizando com as lives e com este trabalho virtual, eu acho que vamos a incorporá-lo, é decir, não será absoluto ni único no futuro, será outra ferramenta, imagino eu, que utilizada, claro que sim, não é? Eu estou super de acordo.
acho que veio para ficar, efetivamente, não realmente não para 100% dos casos, mas para muitos casos, né? Acho que no começo havia uma insegurança muito grande, né? Pelo desconhecido, sempre gera uma insegurança, até que as pessoas fiquem treinadas e habituadas, né? Mas hoje em dia temos os nossos casos, pouquíssimos foram suspensos por conta da pandemia. Casos assim que normalmente envolvem partes que têm algum problema de saúde, que precisariam realmente, efetivamente, prestar um depoimento pessoal em audiência física, ou que não abrem mão disso, né? Ou uma perícia muito complexa que demanda viagem, e às vezes o perito também, né, faz parte do grupo de risco. Então, são casos muito pontuais, efetivamente, em que a gente não teve andamento. A maioria dos casos está tendo andamento, as partes, normalmente, no começo são um pouquinho resistentes, mas até pela experiência do tribunal arbitral, que já vem fazendo essas audiências, elas já ficam mais tranquilas, né? Você não ter o deslocamento efetivamente numa audiência de instrução faz muita diferença, né? A gente tem casos em que, por exemplo, a empresa tem funcionários no interior do estado, ou funcionários em outro estado, ou o CEO está em outro país, né? A gente, por exemplo, um fato até curioso, né? Antes da pandemia, né, a gente já tinha um projeto de modernização da nossa sala de audiência, a doutora Adriana deve lembrar disso. E a gente construiu uma cabine de som e colocou câmeras dentro da nossa sala, porque a nossa intenção, na verdade, não era nem propiciar esse tipo de ambiente virtual para todos, mas para a oitiva de testemunhas do exterior, por exemplo. Então, a gente se conectaria, como a gente está usando essa plataforma aqui de Webex, que inclusive é a mesma que a gente usa para fazer audiência. Então, a gente se conecta e faria ali a oitiva da testemunha estrangeira. Mas veio a pandemia, né? E, no fim, a gente acabou aproveitando a mesma plataforma por ser segura, por ser testada. Mas um fato interessante foi que eu me lembro que a gente teve uma reunião com alguns conselheiros e havia uma preocupação no seguinte sentido: mas vocês vão gravar a audiência, né? E na época a gente falou, não, a intenção não é essa, mas se quiserem a gente pode fazer. A gente tem um operador de som capacitado que fica ali o tempo todo, né, com foco só em quem está falando, enfim, né, a gente explicou, mas havia essa preocupação. Hoje em dia, na verdade, pela facilidade que é estar numa audiência virtual gravada, a gente tem visto casos, por exemplo, em que há uma economia, porque não só não há essa questão do translado, mas está se dispensando estenotipia, por exemplo, porque já está gravado. Né? Então, se você quiser revisitar e rever o que aconteceu, está ali, inclusive com as reações, né? Com o tom de voz, né? Enfim, então, são coisas que vieram para agregar efetivamente. Então, eu acho que sim, e isso vai ajudar muito e deve ficar. Uma audiência de termo, por exemplo, é muito mais simples, né, para todos os envolvidos. Você projeta, né, ali a minuta, todo mundo acompanha, você altera em tempo real a minuta de acordo com o que o tribunal, né, quer e com as informações que as partes fornecem, né? E ali mesmo você termina a redação com todo mundo vendo. Assim, realmente é um cenário muito bom, né? Não há por que você provocar todo um translado, toda uma movimentação, enfim, né? Funciona muito bem. Acabou sendo uma modernização, né, do sistema arbitral, digamos assim. No, y até porque, como Lina, como falou a Lilian, antes da pandemia, a gente já tinha experiências de tomar depoimentos de pessoas que estavam no exterior, tomar por vía, no sé cómo se hacía Skype, no sé, a tecnología, ¿no? O formato técnico que se utilizaba, mas nós já tínhamos experiência de tomar depoimentos de pessoas, assim, CEO, como ela falou, ou executivos que estavam
que están no exterior e que era importante ouvi-los. Então, inclusive se ouviam no idioma que falava a pessoa também, não é? Então, não, é como que agora ficou... Es decir, con esto no quiero decir que a audiencia presencial va a ser sustituída en absoluto, porque eu ainda acredito muito na audiência presencial e eu gosto e acho muito importante e uma grande vantagem da arbitragem esta audiência, a audiência presencial, onde o tribunal está em contato com os advogados das partes, consegue acompanhar a apresentação dos advogados das partes, consegue ouvir, por exemplo, os técnicos, nas arbitragens, bueno, quando se requiere a presença de técnicos ou depoimento dos técnicos, a apresentação dos técnicos, a oitiva das testemunhas, das pessoas que podem relatar os fatos como ocorreram, não é? É decir, não quero... Acho que não será substituída, esperemos que não, porque acho que é muito importante. Esperemos que não, que é muito importante. Mas eu acho que a gente vai incorporar mais a tecnologia. E, inclusive, se pode dividir a audiência, não é? É decir, por exemplo, se pode fazer audiência de apresentação do caso via virtual e deixar, para não fazer estas audiências tão longas ou todo mundo que precisa reunir muitas pessoas dentro de uma mesma sala, se pode começar a dividir, então fazer audiência de apresentação do caso em um momento de forma virtual, testemunhas em outro, sabe? Você consegue fazer uma divisão assim das apresentações para evitar a aglomeração, não é? Mas volto a reiterar, não quero tirar a importância da audiência presencial e da presença do tribunal com as partes, com os advogados, com os técnicos, essa relação que é muito importante, não, para a formação do convencimento do árbitro. Aí, até complementando, a iteração, na verdade, das partes presencialmente ajuda algumas coisas, né, doutora Adriana? Por exemplo, eu acho que negociar, né, quando as partes estão propensas a negociar, você está ali presente fisicamente, isso faz muita diferença, né? Claro. Porque acontece muito nessas audiências que as partes vão vendo como o desenrolar da arbitragem, o desenrolar da produção de prova, vão interpretando um pouco a linguajar do tribunal, ou seja, as manifestações do tribunal também, e pode ser que surja se há ânimo de chegar a um acordo, isso facilita realmente, porque há um entendimento, um acompanhamento do que está acontecendo aí, não é? E pode facilitar um acordo das partes, sem dúvida, sim. Talvez isso se perca, não? Na parte virtual, Brincadeira, além do que tem o nosso cafezinho, tem o nosso suco. Cada modelo com sua vantagem e desvantagem. A gente só tem que aprender a lidar com eles. Assim, acho que é mais isso. Passando para uma próxima pergunta, e aproveitando que a gente está aqui numa edição majoritariamente feminina, mas aqui minha pergunta não vai se restringir às questões de gênero, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês entendem que é o papel da instituição na promoção da diversidade na arbitragem? Não, bom, fundamental, não é? Se vocês acompanharam estes últimos, não sei se último ano ou últimos anos, tem havido um movimento muito forte por parte de todas estes últimos anos, não quero falar um ano, não? Mas estes últimos anos tem havido um movimento muito forte para a promoção da participação feminina. Anos atrás, éramos poucas mulheres, porque faz muito tempo que estou desde a sanção da lei da arbitragem, assim, é porque já sou meio dinossauro, digamos assim. Porque estou no mundo da arbitragem desde que se aprovou a lei de arbitragem em 96, não a reforma. Então, éramos um grupo de mulheres
lógicamente, depois começaram a surgir muitas colegas muito competentes também, não é? E as câmaras, eu acho que tem havido um movimento das câmaras de aumentar a participação de femenina na lista de árbitros, por exemplo. Isso tem sido um movimento muito importante, não é? E as câmaras acho que estão engajadas nisso, não é? Inclusive, não sei se nas câmaras há uma, não sei se há alguma resolução, alguma coisa assim, mas há uma preocupação nos tribunais de ter sempre uma mulher, até estou vendo com os colegas homens, quando são dois coárbitros, escolheram uma presidente mulher, ou, é decir, há uma maior conscientização. Hoje em dia, eu acho que há, e as câmaras têm contribuído bastante, sem dúvida. De nossa experiência, eu posso falar um pouquinho dos números, né? O nosso Conselho Superior, ele tem mais ou menos 30% de participação feminina, né? E a nossa vice-presidente é a ministra Ellen Grace, né? Dentro do quadro de árbitros, a gente tem mais ou menos 27% de mulheres no nacional. No estrangeiro já é mais baixo, né? A gente tem em torno de 18%. Mas a gente tem uma preocupação, né? E isso sempre que cabe, né, a Câmara, a presidência, né, fazer a indicação, por exemplo, de pensar na diversidade, e quando eu falo em diversidade, realmente lógico, pensando também no gênero, mas também, por exemplo, da inclusão de novos profissionais, né? Assim, pessoas promissoras que a gente vê se desenvolvendo, e de repente a gente dá a oportunidade de elas terem o primeiro caso delas, né? Isso é uma coisa que a gente busca fazer, então, fazer essa inclusão, né? Hoje o quadro da secretaria, né, propriamente é majoritariamente feminino, né? E a gente teve um evento em março, né, doutora Adriana? Que foi uma iniciativa, né? Que quem teve a iniciativa de trazer aqui para o Brasil foi a doutora Adriana Pucci, a professora Selma, a ministra Ellen. A gente teve esse evento que foi o lançamento do Women Way in Arbitration no Brasil, né? Ele foi um evento que foi no comecinho de março, e que foi muito bacana, porque ele teve uma particularidade muito legal. A gente recebeu o evento no nosso anfiteatro, mas esse evento ele não foi um evento só da Câmara Sesp-Fiesp. Ele teve a participação de outras instituições, né? E, inclusive, com apoio financeiro, né? Então, para ver que realmente há um engajamento real, né? Vou falar algumas, mas me perdoe se eu esquecer, porque já tem um tempinho, né? Teve a participação da Canfiep, teve a participação da Câmara Portuguesa, do CBMA, da FGV, da Arbitac, né? Então foi uma troca muito bacana ter todas essas câmaras juntos do CAESP, né? Foi muito bom. Então, para ver que, acima de tudo, a gente está realmente engajado por uma questão, né? A observação que eu faço nesse sentido, que eu acho que foi uma pena, foi que, assim, éramos praticamente só mulheres, né? A gente queria que tivesse a presença de homens, né? Não era um evento para excluir os homens, o contrário, né? Era um evento de inclusão. E teve até uma brincadeira de um dos palestrantes que ao final falou: olha, eu estou saindo daqui educado, porque eu não pensava nisso, né? Então eu acho que agora, muito mais do que falar, né, de mulheres para mulheres, que lógico isso também é importante, é levar a nossa mensagem para os homens, para que eles entendam a importância, né, desse movimento, né? E que a gente vê na prática que já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Não, esse evento que participaram todas as câmaras, se mal não recordo, não? Participou a CCDC, a CCI, as câmaras que mencionou Camargo também apoiou, CMBA do Rio de Janeiro, estou mencionando algumas, mas me lembro que quando organizamos a programação, tivemos o cuidado de manter 50% de presença masculina e 50% feminina, não é?
Mas eu acho que sim, que as câmaras estão respondendo a pergunta da Lina, sem dúvida, as câmaras me parece que estão muito conscientes e estão engajadas, essa impressão que eu tenho assim, a nível geral, de promover a presencia femenina, la lista de árbitros, o inclusive, embora no exista una norma escrita, más há una conciencia, me parece a mí, cuando se constituye un tribunal arbitral, há alguna conciencia entre los colegas, cuando son dos colegas hombres, llamar a uma a un tercero árbitro mujer, acho, no sé. Mas pelo menos há mais consciência que algum tempo atrás. Acho que Sim. estamos evoluindo e estamos Concordo, caminhando positivamente. Eu concordo. acho que há muito para se fazer, não? Porque agora fiquei surpresa com as estatísticas da, da, da Lilian, 28%, 37%. Acho que teríamos que chegar a 50%, não é? Estamos buscando. Aí eu fiquei surpresa com as estatísticas, não é? Então, acho que teríamos que chegar a 50%, 37%, mas acho que uns anos atrás era 14% só. Então, Sim, já melhoramos, já melhoramos. Na se última, melhorou bastante. na última votação do Conselho entraram 4 árbitros novos, então, assim, está tendo esse movimento de ingresso, né? Mas realmente temos bastante a evoluir. Isso aí. Muito bom, acho que é sempre bom falar a respeito, até assim, para as novas gerações escutarem que a arbitragem não é mais só homens brancos de uma certa idade trabalhando juntos, mas que a gente está buscando a inclusão de todo mundo aí. Então, acho que é sempre Lina, muito importante. se me permite, até vou falar rapidinho, eu falei isso lá no evento, né? Até em termos enfim, de mercado, né? Eu vou dar um depoimento que é meu, pessoal, mas que pode motivar outras mulheres, né? Eu, quando participei do processo seletivo para ir trabalhar na Câmara, né? Eu fiz a entrevista mais difícil da minha vida, né? Que foi com o professor Luiz Olavo, com a ministra Ellen, né? Com a professora Selma Lemes. E na entrevista, lógico que eles me fizeram todas as perguntas técnicas, né, para ver se eu realmente estava qualificada, se eu tinha o conhecimento necessário, qual a minha experiência. E passada a entrevista, né, depois que passou efetivamente, depois de um tempo, me caiu uma ficha que eu nunca tinha pensado, né? Ninguém me perguntou nada pessoal. Ninguém me perguntou se eu era mãe, se tinha família, enfim. Por que eu estou trazendo isso à tona, né? Porque na época, né, eu era mãe de um bebê de 11 meses, né? E infelizmente hoje, né, ainda hoje, né, hoje menos talvez, mas ainda hoje a gente vê no mercado algum tipo de discriminação, né, contra as mães, né, mais recentes dão trabalho, né, a criança tem pediatra, né, enfim, precisa de mais atenção. Então, eu pontuei isso lá no evento e eu pontuo novamente, né, o meu agradecimento pelo respeito com que eu fui tratada, né? Eu acho que isso devia ser a regra, né? E eu espero que isso se torne a regra, né? Muito bom. Muito bom, claro. Tomara que sim. Bom, acho que agora, pelo horário, vamos passar para as perguntas do público. Tem uma pergunta aqui da Camila Simão. Ela pergunta como que as palestrantes enxergam a publicação de excertos das sentenças pelas câmaras arbitrais. Muito interessante. Lilian, você quer começar, que é muito da Câmara? Bom, a gente tem, né, o dever de confidencialidade, né, que é sabido e é notório e que é um grande entrave muitas vezes, né? Porque qual é a preocupação? A preocupação é que mesmo que a gente tenha um cuidado de tarjar e, enfim, ocultar algumas coisas, né? Que o caso seja identificável de alguma forma e isso possa imputar algum tipo de responsabilidade e trazer prejuízo para as partes, né? Que estão confiando ali no nosso trabalho, né? A Câmara, no regulamento, ela prevê que o tribunal final pode fazer uma ementa, né? A gente nunca, na verdade, publicou isso não chegou a ser aprovado
pelo nosso conselho, muito embora a gente já tenha levantado, né, essa pauta algumas vezes, né? Eu acho que realmente seria muito interessante, né? As pessoas têm a curiosidade de saber como funciona o procedimento, né? Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue fornecer a informação dessa forma, mas eu acho que tem uma oportunidade aí de melhoria enfim, de a gente repensar isso. Quem sabe a gente consegue aprovar isso no futuro, né? Bom, da minha parte, eu não sei, eu ainda tenho uma posição mais conservadora. Eu acho que minha posição é conservadora. Eu acho que a confidencialidade da arbitragem é muito importante, embora, como todo mundo sabe, não está prevista na lei, mas sim está prevista na maioria dos regulamentos, das câmaras aqui brasileiras. Eu acho que é salutar que seja assim, é uma das vantagens do Instituto. Lógicamente no cuando es parte de administración pública, ¿no? Estamos hablando no ámbito privado, ¿no? De particulares. Agora, eu acho que seria interessante publicar um extrato da decisão, mas eu acho, cada tribunal é um tribunal e cada caso é um caso. Então, por más que estejamos falando de, no sé, una arbitraje de construcción, una arbitraje de M&A, conflictos societarios, es decir, no sé qué parte de la sentencia se podría publicar que sea útil para o estudo, para pesquisa o para eventualmente los advogados prepararem suas pesas, ¿no? Porque cada tribunal, por lo menos mi experiencia es que cada tribunal, cada caso es un caso con experiencias muy puntuales. Evidentemente, si se aplica el derecho brasileño, o tribunal va a aplicar el derecho brasileño. Mas, en fin, es un tema bastante delicado. Sobre mi perspectiva, es un tema así delicado. Sim. Eu acho que uma forma que a gente tem para tentar ajudar um pouco nesse sentido são as pesquisas que a gente atende e divulga, né? Então, a gente sempre recebe pesquisas de toda a natureza, né? E a gente tenta, lógico que na medida do possível, do que a gente consegue rastrear, né, responder essas pesquisas. Então, acho que isso é uma forma que a gente tem de divulgar um pouco, né, o que acontece nos procedimentos, resguardando, lógico, a confidencialidade dos casos, né? E mesmo uma coisa que eu sempre escuto também, é difícil de estudar arbitragem porque a gente não sabe na prática como é, né? A gente tem, claro, hoje em dia os MUTs, enfim, muitas oportunidades para os estudantes aprenderem e estarem naquele contexto, né? De nossa parte, a gente, por exemplo, recebe com alguma frequência audiência simulada, né? Então, a gente coloca ali a nossa sala à disposição, case manager, né, operador de som, né, para que aquilo seja feito e que os estudantes tenham uma sensação real do que está acontecendo. Então, a gente tenta suprir isso, né, com as ferramentas que a gente consegue. Muito bom. E só uma última pergunta que veio do professor Cláudio, então eu não posso ignorar. Se vocês acreditam que deveria existir alguma regra de cooperação entre as instituições que figuram em diversos contratos entre as mesmas partes, para evitar que tenha algum conflito, alguma decisão contraditória ou algo do tipo. Ah, que interessante. Muito interessante a colocação do Cláudio. Enfim, minha posição eu sou anti-regulamentação. Eu acho que a arbitragem se as partes fizeram estas cláusulas, já tive a oportunidade de ter uma mesma negociação com vários contratos e os contratos com cláusulas com câmaras diferentes. Eu não sei, pode ser uma falta de técnica dos profissionais que elaboraram os contratos,
Às vezes pode ser estratégia, às vezes pode ser porque participaram vários profissionais, às vezes porque os contratos se assinaram em distintas épocas. Então, a gente não sabe o histórico disso, não é? Então, eu acho assim, eu não sou a favor de regulamentar, sino de deixar um pouco, porque pode ser estratégia também, não sei, de deixar que as coisas fluam, digamos assim, e resolver em cada caso concreto, não é? Estou de acordo com a doutora Adriana, acho que seria no mundo ideal, talvez, uma possibilidade, mas eu acho que seria muito complicado de, na prática, realmente tentar fazer essa conciliação, né? Porque são interesses distintos, né? Não só das partes, mas também das entidades que estão ali atuando, né? Então, ter um ente imparcial para realmente determinar ali a competência é muito complicado, algo que não seja judiciário, né? Eu não enxergo hoje. Talvez com o tempo eu consiga enxergar de outra forma, mas hoje eu não vejo como. Então tá ótimo. Eu acho que a gente está exatamente no horário aqui, são quase 8 horas. Então acho que vamos encerrar a edição de hoje por aqui. Eu agradeço muito a presença das nossas convidadas, a presença de todos que estão nos assistindo. E já deixo o convite para a 4ª edição do Arbitalks, na próxima semana, em que a gente vai discutir arbitragem internacional. E os convidados vão ser os professores Cláudio Finkenstein e o Frederico Singarajá, sob a moderação do Thiago Zanelato. Então, vai ser na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Ótimo, muito obrigada. Um prazer ter estado com vocês, conversando. E iniciativa para a BEARB, para a PUC e a Câmara da Ciesp e Fiesp pela iniciativa e muito sucesso, que continuem assim os debates tão interessantes. Vamos a continuar, vamos a acompanhar no possível, vamos estar aí presentes acompanhando vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, obrigada, Lina, obrigada, doutora Adriana. E a gente vai acompanhar, então, as próximas edições do Arbitalks. Um abraço a todos. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.